Mais um cirurgião plástico, membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, Dr. Dácio Gata, vai falar com vocês e responder a pergunta do telespectador. Tudo bem, doutor? Tudo bem. Seja bem-vindo. Obrigado pelo convite. Bom, pronto para responder as perguntas? Sim, vamos lá. Mas vamos começar entendendo como que fica uma cicatriz de mastopexia, doutor. Tá. A mastopexia, ela na verdade é um lift mamário, né? É uma elevação mamária que ocorre muitas vezes nas pacientes que necessitam de depois de uma gestação, né? Uma elevação mamária por conta de flacidez, né? A cicatriz, existem algumas formas, só que a maior parte das pacientes, o formato é o circular da areola e mais um T invertido no polo inferior mamário. Bom, eu vou aproveitar que o senhor está falando de cicatriz, porque a gente tem pergunta do telespectador. Vamos ver? Sim, vamos lá. Roda a pergunta. Doutor, como que eu vou saber se eu vou desenvolver queloide na cicatriz? Bom, sobre essa dúvida é muito frequente e o medo, né, de desenvolver um queloide na cirurgia de mastopexia, tá? O queloide é uma coisa muito individual, depende do tipo de cirurgia, né, a região do corpo que está sendo operado também. Existe uma predisposição genética também ao queloide, tá? Tem relação com predisposição? Sim, só que é uma coisa rara, tá? Tá. Não é comum, tá? Varia muito mais de tipo de cirurgia de região do corpo que está sendo operado. E numa mesma cirurgia de mastopexia, ela pode ter queloide em determinadas regiões da cicatriz apenas, tá? Não na cicatriz toda? Não na cicatriz toda, que é o medo de todas as pacientes, né? De desenvolver queloide na areola, né? Na dobra, na cicatriz que fica de pé, né? Não ter invertido inteiro. E não é comum, né, doutor? Não é comum. Ai, tá? menos mal, né? E o maior medo que elas têm é na areola, né? Queloide na Sim. areola, tá? Felizmente, quando a pessoa tem um queloide, uma cicatriz elevada, a cicatriz areolar e a cicatriz de pé, né, a vertical, são as regiões que menos causam problema, tá? São as que ficam melhores a cicatriz. Quando a pessoa tem, normalmente na dobra, tá? E na dobra da mama, né, nem sempre é em toda a dobra, pode ser Entendi. segmentos apenas. E tem como resolver, doutor? Existem alguns tratamentos, né, Que minimizam. que minimizam, tá? Inicialmente a gente sempre começa com o menos agressivo, vamos dizer, menos Sim. invasivo, tá? Então o uso de gel de silicone no pós-operatório, placas de silicone, injeções de corticoide que servem para baixar o queloide. Em último caso é o cirúrgico, que pode ou não estar associado com um tratamento complementar que chama beta-terapia, tá? A beta-terapia nada mais é do que uma radioterapia, só que numa dosagem específica para diminuir a chance de formação do queloide. Respondida a pergunta do telespectador e agora a gente continua aqui. Eu quero saber se toda vez que a pessoa faz uma mastopexia, ela tem a necessidade de colocar uma prótese de silicone. Tá. A mastopexia, a colocação de prótese, né, numa mastopexia, ela serve quando a paciente quer aumentar o tamanho mamário, tá? Muitas mulheres possuem um volume mamário que elas gostam, né, que elas gostavam antes da gestação e depois acaba que a flacidez incomoda muito, mas quando ela está com roupa vestida, ela gosta do volume, tá? Nessa situação, ela pode apenas fazer a elevação mamária sem a colocação de prótese, aproveitando todo o tecido mamário para reposicionar o volume. Olha! Tá? E tem muitas mulheres fazendo isso, né, doutor? É uma procura até que relativamente grande. E tem tá? mulheres querendo retirar. Sim, daí é uma redução mamária, né? Sim. Tecnicamente é um pouco diferente, mesmo resultando no mesmo desenho de cicatriz que é o T invertido. Aproveitando que a gente está falando de mamas, tem uma pergunta de uma telespectadora que teve um problema após uma mastopexia. Vamos ver? Vamos. Doutor, eu posso amamentar depois de uma mastopexia? Bom, essa pergunta é uma coisa rara de acontecer, tá? Depois de uma mastopexia, de não conseguir amamentar, tá? Mas é uma possibilidade existente sempre que a paciente faz uma elevação mamária ou uma redução mamária, tá? Cirurgias de mama em que se apenas inclui uma prótese de silicone e não tem a cicatriz do T invertido, a cicatriz areolar, ela não tem uma predisposição de não conseguir amamentar. Agora, a partir do momento que tem o reposicionamento da areola, a cicatriz do T invertido,
Existe também os pontos que a gente acaba dando por dentro para moldar a mama na mastopexia. A partir desse momento, existe sim a possibilidade de não conseguir. Olha. Essa possibilidade, né, elas podem não conseguir apenas de um lado, né? Pode ser só uma diminuição Entendi. de amamentação e no pior das hipóteses, quando não consegue, acaba não conseguindo nas duas mamas, que é uma coisa Nossa. muito rara. É raro, mas... É muito raro. Então pode ser que essa pergunta dessa pessoa tenha sido realmente o que aconteceu com ela. Sim. Bom, a questão da sensibilidade, como que ela fica após uma cirurgia? Qualquer tipo de cirurgia, seja plástica ou não, acarreta uma alteração de sensibilidade ao redor da região operada, tá? Mesmo que não tenha uma cicatriz visível, um exemplo, quando tem lipoaspiração, né, apresentam só furos, né, cicatrizes mínimas, porém a região interna foi toda mexida. Então, numa mastopexia que tem o T invertido, toda a região mamária, nas primeiras semanas, ocorre uma alteração bem significativa da sensação ao toque, que vai melhorando, né, ao longo das semanas, porém, igualzinho o toque que a paciente sente antes da cirurgia, né, ele volta a não ter, tá? Então, existem regiões que o toque ele fica um pouco menos sensível, vamos dizer, né? Parece que tem regiões que ficam um pouco anestesiadas ali, tá? Todas as cirurgias mamárias resultam no T, doutor? Não. Existem alguns tipos de mastopexia, que são raras as indicações, né? E precisa ter uma indicação muito precisa, que seriam mastopexias com cicatriz areolar, apenas a circular da areola, né? Quando tem pouca pele, tá? Para tirar, mas é uma coisa muito difícil de ocorrer, porque a paciente também não pode ter muita queda da areola. Entendi. Tá? Existe a mastopexia em L, né? Que na verdade é uma substituição pelo formato do T, tá? E o grosso das pacientes, né, das mastopexias, são feitas com a cicatriz do T invertido, que é o que dá o melhor resultado, na minha opinião. Aproveitando, então, vamos ver que tem pergunta do telespectador, que ela fala, inclusive, sobre a flacidez, né? Ela quer saber aí se é a única forma com a mastopexia. Vamos ver a pergunta. Doutor, tem como tirar flacidez sem corte T? Sim, essa dúvida, né, essa pergunta serve porque ela existe porque muitas pacientes querem evitar ao máximo, né, a cicatriz do T invertido e a cicatriz areolar, tá? Então, infelizmente, quando a paciente tem muita flacidez mamária, né, não tem como fugir, tá? Porque se economizar na cicatriz, acaba que sobra pele em alguma parte do corpo, né, ao redor, nas laterais da mama principalmente, e acaba que o resultado cirúrgico final não é satisfatório. Então, tendo a flacidez, precisa sim reposicionar a areola com a cicatriz circular e o T invertido, que é o melhor. Mas o T invertido corre o risco do paciente não poder amamentar? Sim, existe a possibilidade. Tá? Então o ideal é para quando já amamentou, já tem filho. Sim, o ideal é a paciente, o ideal é sempre ter os filhos primeiro e depois fazer a cirurgia. Qualquer uma delas, né, doutor? Qualquer uma delas. Agora, a mastopexia, quando eu indico a cirurgia, na consulta eu acabo falando para ela, se ela não tem filhos, né? Entendi. Eu acabo falando para ela que existe sim a possibilidade dela não conseguir amamentar. É uma coisa rara, mas existe, né? E elas arriscam? Sim, a maioria. Arriscam? Na verdade, porque incomoda muito, né, a queda mamária e elas pretendem melhorar para melhorar a autoestima, o reposicionamento da mama, né? Então, elas preferem correr esse risco de não conseguir amamentar do que ficar com a mama do jeito que está. Tá certo. Respondida a pergunta do telespectador, quem quiser acompanhar, olha só, segue as nossas redes sociais, tem lá Saúde Você na TV, vai ter foto do Dr. Dácio, faça perguntas sobre o tema. Tem o Duda Rodrigues, ponto oficial, e tem o programa Saúde Você lá no nosso canal do YouTube, que você também pode fazer perguntas. Doutor, muito obrigada pela sua participação. E a gente volta falando de cirurgia plástica, hein? O pessoal gosta. É um assunto bem interessante. E agora a gente continua falando sobre estética, mas aí a gente entra nas pacientes pós-cirurgia plástica e muitas vezes reconstrutiva. Fica de olho.